Sou Dom Pedro II. Apesar de governar nosso Brasil por quase 50 anos, um período de grande progresso e conquistas heróicas em que me empenhei com firmeza para manter o país unido e grandioso, combatendo todos os movimentos insurrecionais que tentaram esfacelar a mãe pátria em inúmeros países menores, meras republiquetas sem notável expressão. Embora tenha levado o Brasil à vitória ao enfrentar o ditador Solano Lopes na Guerra do Paraguai, fui vítima de um golpe de Estado inesperado liderado por oficiais do Exército que se iludiram ao proclamar a República, procurando meramente imitar as colônias que viviam sob domínio espanhol, certamente sem uma profunda reflexão. Aproveitaram-se da libertação dos escravos pela minha amada filha, Princesa Isabel, um ato humanitário que deixou as elites do campo inconformadas por perder o que consideravam um patrimônio de grande valor e achavam erroneamente que a República iria lhes pagar o prejuízo. Tenho o orgulho de ter sido um monarca que governou sob a Constituição Imperial, respeitando os direitos e a liberdade de expressão de todos os cidadãos, procurando desenvolver o país na arte, educação, cultura, ciência, agropecuária e indústria. Leguei um Brasil bem constituído e admirado por todas as nações. Sofri muito ao ser desterrado injustamente da noite para o dia. Um choque tão brutal que levou minha esposa, Teresa Cristina, à morte no mesmo ano. Eu a segui 2 anos depois. Entretanto, não guardo mágoas porque sempre amei e amo o Brasil e os brasileiros. Corta-me o coração ver daqui de cima o estado político caótico em que se acha mergulhada nossa querida mãe pátria, com muitas pessoas sofridas amargando nos cárceres do Estado. Em vista dessa triste situação, agravada pela chocante corrupção política generalizada sob a conivência conformada de muitos, apoio plena e totalmente a implantação da neodemocracia brasileira, que vai restaurar com sucesso os valores perdidos da época do Brasil imperial, pelos quais lutei com tanto ardor. Um coronel professor, Benjamin Constant, conspirou para me derrubar do poder, mas outro coronel professor, Alexandre Oliveira, vai lutar com coragem e determinação para restaurar uma república saudável sob a orientação e tutela de generais, dignos de nossas memoráveis vitórias nos campos de batalha. Um Brasil qual uma nave sem rumo ou destino certo vai voltar a trilhar o caminho do progresso, descortinando um admirável mundo novo. Retorno ao Estado democrático de direito imperial. O povo não pode viver sob uma corruptela de república. Manifesto para a implantação da neodemocracia brasileira. Mensagem de caráter político, econômico e social. Em pleno uso de meus inalienáveis direitos constitucionais de liberdade de opinião e expressão do pensamento como cidadão de uma pretensa democracia, quero expor de modo veemente aos meus compatriotas a profunda frustração que estou sentindo ao ver um projeto futurístico habitacional de âmbito, não só nacional, mas principalmente internacional, que certamente vai trazer ao país, caso se realize, uma substancial riqueza e aumentar de maneira significativa seu PIB, além de oferecer mais de 300 mil empregos diretos e indiretos aos inúmeros brasileiros que se acham carentes de trabalho digno, meritório e compensador, porém ser sabotado friamente e olhado com indiferença por políticos medíocres e egoístas que deveriam se sensibilizar em beneficiar não somente a si mesmos, como já sabemos, mas a nação que lhes paga poupudos salários, de certo muito acima de seus parcos méritos em sua grande maioria. Estou me referindo ao grandioso projeto arquitetônico da Cidadela Ecológica, Oscar Niemeyer, que apresenta ao mundo uma espetacular concepção futurística habitacional de caráter universal e, como se fosse pouco, ainda perfeitamente exequível em curto prazo.
A escolha do nome de um ilustre brasileiro constitui uma merecida homenagem ao nosso inesquecível Oscar Niemeyer, destacado expoente de fama internacional ao valorizar de modo excepcional a beleza e originalidade de nossa arquitetura. O projeto da Cidadela Brasileira representa um laborioso esforço de uma dedicada equipe e levou 2 longos anos para ser concluída e segue o estilo arquitetônico do grande mestre. Compôe-se de 7 magníficas torres de diâmetro circular que vão ocupar uma área de cerca de 1 quilômetro quadrado. A torre maior, com 1.400 metros de altura, é dedicada à Senhora do Céu, a Mãe de Deus, e será a mais alta do mundo, já que o afamado Burj Khalifa de Dubai atinge apenas 828 metros. Outras 5 torres possuem 950 metros e uma menor, sem a sensacional cúpula de vidro característica das demais, com apenas 900 metros. Algo notável, em seu cimo ostenta 4 helipontos, isto é, 4 helicópteros podem pousar ou levantar voo ao mesmo tempo. Note-se que a magnífica cúpula de vidro que abriga a Catedral de Nossa Senhora, com 50 metros de altura e diâmetro 84 metros, supera qualquer outra no planeta. Será a maior e mais espetacular do mundo. A Cidadela Ecológica. Oscar Niemeyer nos surpreende ao apresentar uma solução habitacional sui generis e universal, sem dúvidas muito superior ao citado Burj Khalifa, que depende de iluminação e água provindas de fontes concessionárias da cidade e lança enorme quantidade de esgoto na rede pública, além de serem necessários dezenas de supercaminhões para recolher diariamente sua enorme quantidade de lixo dos mais variados tipos. Apesar da supremacia nas alturas, na verdade, o Burj Khalifa resume-se a um edifício residencial convencional e não apresenta nenhuma solução futurística inovadora como a Cidadela Brasileira. Nós oferecemos soluções de última geração, pois além de possuir 7 torres colossais, é totalmente autossuficiente. A energia elétrica será oriunda de 3 fontes próprias, isto é, dezenas de turbinas eólicas, centenas de placas solares e do próprio dejeto humano. Todo o lixo, não importa qual seja seu tipo, será reciclado da maneira mais conveniente e lucrativa possível mediante tecnologia de ponta. Veja uma original inovação: toneladas de dejeto humano, além de fornecer energia elétrica e gás de cozinha, serão transformados em valiosos adubos que vão ser utilizados para o cultivo de hortaliças, legumes e frutas diversas em seu produtivo cinturão verde, situado no perímetro externo. Nesta área, também haverá produtivas granjas e exploração da piscicultura de modo a abastecer seus habitantes com alimentos saudáveis, frescos e essenciais. Observe-se outra grande novidade: o acesso entre as torres é feito facilmente por intermédio de 108 passarelas que as unem e agilizam o trânsito das pessoas. Centenas de elevadores, inclusive sensacionais panorâmicos externos, escadas e esteiras rolantes, completam um extraordinário sistema de rápida locomoção. E como se fosse pouco, a cidadela, que originalmente possui 7 torres, pode ser ampliada com outras similares, todas ligadas entre si por belas e funcionais passarelas. A visão incrível das fantásticas silhuetas de inúmeras torres irmãs cortando o horizonte vai oferecer um espetáculo deslumbrante aos espectadores, especialmente no crepúsculo. As cidadelas permitirão a conservação de extensas áreas horizontais destinadas ao cultivo de cereais e proteção ambiental, salvando de maneira inteligente importantes e adoráveis espécies da extinção sistemática. Já foi escolhido finalmente o local ideal para a construção da Cidadela Brasileira. Situa-se no litoral do município de Ubatuba, São Paulo, depois de compararmos com vários prováveis sítios praianos mais ao norte da Serra do Mar.
Nesta pequena e simpática cidade, dois caudalosos rios, o Puruba e o Quiririm, destacam-se, e ambos se encontram ao desaguar juntos na praia do Puruba. O imponente morro do Puruba, de puro granito e altura mediana, ergue-se na vertical e ladeia o rio Puruba, estendendo-se até a praia, de frente para o mar. É uma incomparável paisagem paradisíaca e bem adequada ao desenvolvimento de nosso incomparável megaprojeto. Os dois belos rios citados oferecem in loco o manancial d'água necessário para suprir sua população de mais de 150 mil habitantes. Na verdade, 200 mil, se considerarmos a multidão de turistas oriunda de várias partes do planeta que virão se deliciar na oitava maravilha do mundo e enriquecer sobremaneira o nosso país. Inclusive, acrescente-se outra vantagem quanto à localização. Situa-se bem perto da Rodovia Federal Rio-Santos, BR-101, permitindo um fácil acesso a todos moradores, comerciantes ou turistas. Certamente, Ubatuba vai se tornar no município mais rico do Brasil, com um PIB superior ao de muitos estados. Note-se a total autossuficiência da cidadela brasileira, que certamente vai proporcionar ao Brasil um lugar proeminente de liderança no turismo mundial, superando mesmo a famosa Dubai. Os Emirados Árabes viviam somente do lucro da venda do petróleo. Entretanto, sabiamente seus governantes perceberam que suas ricas jazidas de ouro negro, mais cedo ou tarde, acabariam se extinguindo. Embora em seu país predomine um deserto desolador, num lampejo de bem-vinda criatividade, vislumbraram que seria possível transformar uma paisagem árida e sem vida, onde se vê somente areia, num cenário deslumbrante com edifícios maravilhosos como o próprio Burj Khalifa. Agora, apenas 5% do PIB vem do petróleo. Um florescente turismo internacional, mais transações imobiliárias milionárias e um próspero e lucrativo comércio são as principais fontes de renda, pois vêm turistas de toda parte enriquecer os já riquíssimos árabes. O objetivo da construção da cidadela ecológica Oscar Niemeyer é o mesmo dos dirigentes de Dubai. Simplesmente tornar o Brasil no maior centro turístico mundial e enriquecer nosso país de diversas maneiras ao dinamizar as indústrias da construção civil. Os árabes enfrentaram com galhardia o imenso desafio de tirar tudo do nada, como num passe de mágica. Inclusive, nem indústria siderúrgica e de cimento possuem, embora não lhes tenha faltado o dinheiro oriundo do petróleo. Se compararmos com o Brasil, vemos que desfrutamos de uma situação privilegiada, infelizmente inaproveitada por inércia dos órgãos públicos e mesmo empresariais de nosso país. Na verdade, já temos tudo para realizarmos com sucesso o mega projeto brasileiro. Possuímos um extenso litoral que nos oferece deslumbrantes cenários das mais belas praias, aprazíveis ilhotas, lindas lagoas e borbulhantes cachoeiras situadas em um maravilhoso oceano emoldurado pelas verdejantes montanhas da Serra do Mar, além de rios caudalosos com dadivosas fontes d'água. Deus nos deu graciosamente uma natureza privilegiada e a Senhora do Céu aguarda ansiosa sua majestosa catedral para receber e abençoar nas alturas peregrinos oriundos do Brasil e de todas as partes do mundo. Acrescente-se que a construção da cidadela brasileira será muito mais econômica do que foi a do Burj Khalifa, por ser uma construção monolítica de concreto armado, enquanto as dos árabes são de perfis metálicos importados a altos custos. No nosso caso, temos no local 3 elementos básicos naturais: brita, oriunda do granito a ser retirado dos vários pavimentos garagem abaixo do solo, areia provinda dos leitos dos rios já citados e até água em abundância. As barras de aço e perfis metálicos de alta resistência serão fornecidos pelas nossas siderúrgicas e o cimento, bem como os materiais restantes, por nossas fábricas. Tão somente as 108 passarelas, por razões técnicas, serão feitas de chapas e perfis metálicos, constituindo apenas uma pequena porcentagem da obra.
todas as pessoas com quem travamos amistoso contato nos diversos locais que percorremos, como Manaus, Rio de Janeiro e pequenas cidades litorâneas, tais como Maricá, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Rio das Ostras e Ubatuba, ficaram muitíssimo entusiasmadas com o projeto da Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer, pois compreenderam de imediato que, se o tornarmos realidade, iremos engrandecer o Brasil aos olhos do mundo com um extraordinário turismo e beneficiar nosso país criando milhares de empregos, além de desenvolver de modo extraordinário as indústrias relacionadas com a construção civil. Será também um relevante incentivo ao ressurgimento de indústrias brasileiras que desapareceram no correr do tempo por causa da omissão e falta de apoio governamental, como as fábricas de automóveis da Gurgel e da DKV. Infelizmente, o Brasil atualmente não fabrica quase nada, dependendo de países do primeiro mundo para quase tudo. Limita-se, principalmente, às atividades agropecuárias para elevar seu PIB, ao contrário de países do primeiro mundo que desenvolvem uma desejável alta tecnologia e contribuem significativamente para o crescimento de sofisticada ciência de ponta, beneficiando a si mesmo e toda a humanidade. Infelizmente, o Brasil, como o simpático Saci Pererê de nosso folclore, apoia-se somente em uma das pernas, a agropecuária, sem indústrias de porte internacional para oferecer numerosos e valiosos empregos, agravando o estado de penúria das classes sociais mais humildes e desqualificando o Brasil para merecidamente fazer parte dos países de primeiro mundo. Existe apenas uma honrosa exceção: a Embraer. Esta famosa empresa brasileira é motivo de justo orgulho para todos nós brasileiros. Ela surgiu do modo mais improvável possível. Um jovem chamado Osiris Silva, desde adolescente, sentia uma vocação irresistível pelo aeromodelismo. Mais tarde, ingressou na Força Aérea Brasileira como engenheiro aeronáutico. A seguir, desenvolveu o projeto de uma original indústria e apresentou suas ideias visionárias ao então presidente General Costa e Silva. Embora contrariando opiniões pessimistas daqueles que não acreditavam no nosso gerenciamento e tecnologia, o chefe de Estado apoiou a criação da Embraer, que desde o começo só nos tem dado alegria ao vermos o Brasil fabricando aviões de última geração com plena aceitação internacional. Observe-se algo muito importante: o surgimento e sucesso da Embraer evidencia a valiosa contribuição patriótica de militares no processo de desenvolvimento industrial do país. De certo, o ilustre coronel Osiris Silva deu um brilhante seguimento à genialidade do inolvidável Santos Dumont. É bom lembrar que devemos outro significativo empreendimento, a maior ponte do Brasil, que une o Rio a Niterói, ao presidente Costa e Silva, que a mandou construir e leva seu nome. Ficou no poder no curto período de 1967 a 1969, pois faleceu vítima de uma trombose cerebral. Durante seu frutífero governo, foi lançada uma política econômica que deu origem ao chamado Milagre Brasileiro. Vemos aí um interessante exemplo de bem governar o Brasil, dando seguimento ao espírito de desenvolvimento legado pelo governo JK. Infelizmente, no caso da Cidadela Ecológica Oscar Niemeyer, não temos a felicidade de ter como presidente da República um militar da envergadura moral e intelectual de um Costa e Silva, um governante de ampla visão que colocava os interesses da nação acima de mesquinhos interesses políticos pessoais ou partidários. Podemos fazer um interessante paralelo. O projeto da Cidadela Brasileira foi apresentado ao presidente Lula no ano retrasado, com portfólios, vídeos e uma petição detalhada que, caso sua limitada compreensão estivesse à altura de assimilar a grandeza dessa extensa exposição de motivos e manifestasse o mínimo interesse em desenvolver o Brasil, nos teria dado pleno apoio para tornar efetiva a sua construção. Embora tenha nos enviado um e-mail com um insípido agradecimento,
não nos chamou para uma reunião crucial de modo a lhe darmos maiores informações. Nem estávamos pedindo dinheiro, mas sim apoio político para a aprovação do megaprojeto de interesse nacional nos vários escalões burocráticos, inclusive dos órgãos de proteção ambiental. Muitos capitalistas, inclusive os inúmeros donos das siderúrgicas e incontáveis fábricas que serão beneficiadas se obtivermos o alvará de construção da cidadela em Ubatuba, ficarão interessados em investir num mega empreendimento que lhes vai trazer enormes lucros. Aliás, se Lula estivesse disposto em dar algum suporte financeiro ao projeto, não seria nada estranho, pois já deu empréstimos criticáveis para financiar projetos aos comunistas de Cuba, República Dominicana, Equador, Angola, Venezuela, aos políticos da conturbada Argentina, entre outros, e até perdoou suas dívidas, como se o dinheiro fosse dele e não da nação. Isto é jogar fora o dinheiro do contribuinte, e só acontece essas coisas absurdas no Brasil. Inquirido numa entrevista acerca de seu bizarro comportamento em auxiliar vários países sem evidente benefício para o Brasil, Lula argumentou que deste modo desenvolveu a indústria de construção civil por meio da construtora Odebrecht, de certo recebendo enormes propinas para si próprio e seu partido, como é já usual entre os políticos brasileiros. Que tal, para variar, empregar os fundos do BNDES para beneficiar diretamente nosso país, dando excelentes oportunidades à engenharia brasileira de desenvolver tecnologias próprias, melhor capacitar nossa mão de obra e distribuir milhares de ansiados empregos? Vamos combater a fome oferecendo inumeráveis trabalhos dignos à nossa população, carente que se acostumou a viver no ócio com bolsas famílias a troco de votos comprados. Chegamos ao ponto de não estarmos mais vivendo em uma democracia saudável, mas sob sua corruptela, um regime de caráter demagógico, instigador de tensões das classes sociais e prejudicial à nação. Então, continuemos a frustrante comparação. Um visionário coronel engenheiro da Força Aérea apresentou um projeto inédito para iniciar uma indústria aeronáutica genuinamente brasileira. O presidente da República, um general de exército, homem de comprovada visão, compreendeu a importância da proposta. Daí, resolveu apoiar a criativa iniciativa e temos hoje a Embraer, um justo motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Mostramos ao mundo que somos capazes de competir com sucesso com outros famosos concorrentes. O projeto da cidadela ecológica Oscar Niemeyer foi apresentado ao presidente Lula em Brasília, um político popularesco que vem sendo eleito seduzindo as camadas mais pobres da população com benefícios sociais, aparentemente com o sincero intuito de ajudá-las. Entretanto, depois de tantas denúncias de deslavada corrupção governamental, seu ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi acusado e julgado pela Justiça, considerado réu culpado e condenado à prisão. José cobrava propinas milionárias dos empreiteiros, particularmente da Petrobras, enriquecendo-se deslavadamente. O presidente Lula acabou igualmente envolvido no chamado escândalo da Lava Jato como mentor da gangue. Após cair-lhe a máscara de bem-intencionado benfeitor do povo humilde, cumpriu pena de quase 2 anos na prisão. Porém, com uma equipe de advogados, pagos a peso de ouro e conivência de um STF politizado, conseguiu a liberdade imerecida ao argumento que os juízes estavam errados e agindo de má fé. Certamente, se o ilustre juiz Sérgio Moro, um verdadeiro paladino da justiça e protagonista principal da Lava Jato, ao agir com heroísmo contra a corrupção política no país, não tivesse sido eleito para o Senado, poderia até estar no momento na prisão. Acredite quem quiser, pois isso é a justiça à brasileira. Sempre é possível manejá-la a bel prazer. Assim, surge algo inédito. O atual chefe de Estado é um ex-presidiário da Justiça, liberto embora nunca tenha sido inocentado de fato. Para completar essa comédia, digna somente de uma republiqueta sul-americana, a Justiça já liberou José Dirceu.
talvez até seja eleito para um cargo público ou renomeado ministro de Lula. Novamente, já que são grandes amigos. Sem dúvida, ambos se entendem muito bem ao unir-se em seus duvidosos propósitos pessoais. A corrupção de nossos políticos já é endêmica há muito tempo, e parece que o povo já se acostumou com ela, acabando por se tornar indiferente ou até mesmo conivente com tal situação incompatível com um sistema democrático saudável. Fomos a Ubatuba contatar a prefeita e o presidente da Câmara Municipal para dar-lhes conhecimento do projeto e obter apoio para tornar realidade a cidadela ecológica Oscar Niemeyer. Por mais incrível que possa parecer, a prefeita Flávia Pascal encontrava-se envolvida em um escandaloso desvio de milhões de reais destinados à compra de merendas escolares. Já havia sido removida do cargo por justa sentença de uma juíza local, mas tinha voltado pelos votos de uma maioria de vereadores que estranhamente a apoiou. Aliás, nem ficou interessada num projeto de interesse nacional. De certo, se não se oferecer atraentes propinas, nenhum político ficará sensibilizado. Preferem se enriquecer tirando o alimento da boca de crianças inocentes. Façamos uma comparação do modo que levou ao surgimento da famosa Embraer com nosso decidido empenho em realizar uma grande aspiração nacional, mediante um projeto habitacional visionário que nos trará enormes vantagens em vários aspectos, como está acontecendo em Dubai. A Embraer deve sua existência a um general-presidente e um coronel engenheiro da Força Aérea Brasileira. Em suma, 2 militares notáveis movidos pelo louvável desejo de bem servir à pátria, comprovando de modo insofismável que os soldados de nossas Forças Armadas são ipso facto esteios morais e construtivos da nação. Na verdade, uma obra que vai oferecer aos brasileiros mais de 300 mil empregos diretos e indiretos e fomentar o desenvolvimento de várias indústrias, além de tornar o Brasil no maior polo turístico mundial, não lhe convém, já que vai diminuir o número de pobres que vivem sem trabalhar à custa de benefícios sociais que seu governo lhe dá para garantir a vitória fácil nas urnas. Fomentar a miséria passou a ser um objetivo político dos espertos. Uma inflação galopante ainda cria as condições sociais mais favoráveis à dependência dos menos favorecidos por esses manipuladores mal intencionados da ingenuidade popular. Lula, incompetente para vencer a inflação por ele mesmo incentivada, tenta transferir ao povo toda a culpa. Segundo ele, basta não comprar, que por temor de vencer o período de validade, os preços dos alimentos vão baixar automaticamente. É um sofisma genial digno de Lula. Esperteza grau 10, inteligência grau 0. É penoso constatar que ao longo de nossa história, são poucos os governantes que se destacaram como o saudoso presidente Juscelino Kubitschek ao priorizar o desenvolvimento acelerado do Brasil. Apresentou ao povo as metas básicas para desenvolver o país, isto é, 50 anos em apenas 5 de governo. Por incrível que pareça, foi muito bem sucedido, apesar de enfrentar feroz oposição de políticos inconformados com a derrota nas urnas. Felizmente, o general Lott, um patriota convicto, garantiu-lhe a tranquilidade política para cumprir todo o profícuo mandato presidencial. Sem o apoio do seu ministro da Guerra, teria sido vítima de um golpe de Estado arquitetado por um ambicioso Carlos Lacerda, o mesmo que derrubou Getúlio Vargas, levando-o ao trágico suicídio e traumatizando a nação. Novamente, nesse episódio dramático de nossa história, vemos militares corajosos defendendo com energia os ideais da democracia e o desenvolvimento do país. A construção da nova capital no Planalto brasileiro e de importantes estradas federais como Belém-Brasília, Belo Horizonte permitiram a integração econômica e social da metade potencialmente produtiva do território brasileiro que se achava abandonada e excluída de uma urgente exploração agropecuária. A população brasileira vivia apegada ao litoral como caranguejos na beira-mar,
Várias indústrias automobilísticas foram desenvolvidas ou mesmo criadas, como a antiga FNM que produziu os caminhões FNM e o elegante sedã Simca Chambord, a fábrica brasileira com tecnologia alemã da ADKV e as chamadas indústrias nacionais, que são fábricas estrangeiras convidadas a produzir no Brasil. Infelizmente, somente estas últimas persistem até o presente momento. Ao fim do mandato, JK conseguiu que nosso parque industrial crescesse cerca de 80%, com o aumento das usinas hidrelétricas em Furnas, da indústria do aço e instalação de fábricas de automóveis, criação de novas rodovias e da nova capital em Brasília. A economia cresceu em média mais de 7% ao ano. Em suma, JK foi um presidente nota 10, e se os demais fossem como ele, o Brasil seria um país altamente industrializado de primeiro mundo com padrão de vida superior, com muito mais riquezas e menos pobreza. Se fizermos uma retrospectiva histórica, iremos constatar que tivemos poucos governantes de elevado mérito, a ponto de fazer notável diferença. Começamos muito bem com o nosso imperador Dom Pedro II, para ressaltar a sua importância fundamental e singular na formação da nação brasileira. Basta uma afirmação incontestável: sem Dom Pedro II nem haveria um país chamado Brasil, mas tão somente umas 20 republiquetas sul-americanas desprovidas de relevante importância, pois várias províncias imperiais, de norte a sul, almejavam a emancipação pelos motivos mais fúteis e egoístas. Em suma, a nação brasileira vivia coesa e feliz sob o governo de um imperador constitucional bom e justo, muito bem preparado, desde a juventude para exercer com relevante sucesso o difícil encargo. Homem inteligente, muito culto, incentivador das artes, da ciência e tecnologia, amigo do povo e sendo um liberal de admirável espírito democrático, mostrou-se sempre tolerante e nunca perseguiu ninguém, nem aqueles que o criticavam abertamente com irreverente desrespeito, pois viviam sob o manto protetor de uma imprensa livre. Ele primava pela simplicidade, surpreendendo a todos, até nos Estados Unidos da América, na Feira da Indústria em Filadélfia, onde compareceu para se inteirar curioso das novidades tecnológicas da época. Impressionou-se pela telefonia nascente inventada por Alexander Graham Bell. Amigo das inovações científicas, logo ao regressar, implantou-a no Brasil. Neste importante evento mundial, recebeu elogios dos presentes, bem impressionados por seus modos afáveis e gentis com que tratava e cumprimentava a todos, sem distinção. Sempre amigo da ciência, doou seu potente telescópio, iniciando o Observatório Nacional. Era um governante cultíssimo, um poliglota respeitado em todos os países por onde passou, inteirando-se do progresso mundial para modernizar o Brasil. Criou os colégios Dom Pedro II, modelos de alto padrão do ensino imperial que educaram gerações de jovens gratuitamente. Inclusive, apoiou com entusiasmo a arte e tecnologia da fotografia nascente. Embora o país seguisse uma vocação agropecuária, incentivou a industrialização por talentoso empreendedor, o Visconde de Mauá, que se destacou ao financiar estaleiros, fundições, bancos, iluminação a gás e primeira linha telegráfica. Dom Pedro II impulsionou a modernização dos transportes com a Estrada de Ferro Mauá e a Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual central do Brasil. Resumindo, nosso imperador mostrou-se sempre um entusiasta da modernização e a continuidade da dinastia permitiria que o Brasil fosse um país muitíssimo mais adiantado em todos os aspectos. Entretanto, era uma época que a América Espanhola, livrando-se do jugo da Espanha, resolveu libertar-se, dividindo-se em inumeráveis repúblicas ou republiquetas.
Na verdade, nenhuma com notável expressão política, econômica e social, até aos dias de hoje, dedicam-se tão somente a atividades agropecuárias, sem apresentar maior criatividade ou pelo menos dinamismo empresarial que lhes permitam criar indústrias modernas, características dos países de primeiro mundo. Infelizmente, nunca contribuíram com um prêmio Nobel por alguma descoberta científica ou tecnológica. Colômbia, México, Venezuela e Peru, entre outras, só se destacaram pelo criminoso tráfico da cocaína. Pablo Escobar, Joaquim Guzmán, El Chapo, Amado Fuentes, Griselda Blanco, Carlos Leder são alguns de seus famosos narcos. Por mais incrível que pareça, a Venezuela tem as maiores reservas mundiais de petróleo e seu carente povo humilde vive na miséria enquanto uma minoria se enriquece. É uma chocante contradição comum às republiquetas, meras corruptelas de democracias. Culminando tanta corrupção, até o sequestrado presidente Maduro encontra-se preso nos Estados Unidos da América por acusação comprovada de participar ativamente do tráfico. É o fim da picada. Embora com o intuito de serem repúblicas democráticas, desde que surgiram inspiradas no modelo original norte-americano, a sua formação cultural impediu-lhes de praticar uma democracia autêntica. Turbulências sociais, advindas de insatisfações populares constantes, levaram ao surgimento de ditaduras em quase todas, intermeadas por tentativas mal-sucedidas de redemocratização. Ao contrário, a formação cultural do povo americano, em que pesem falhas gritantes como um racismo extremamente intolerante, corrupção de grupos mafiosos e uma série de outros graves problemas, permitiu que os Estados Unidos da América colocassem em prática ininterrupta, desde a sua independência, o sistema político chamado democracia, criado e desenvolvido pelos gregos, e se tornassem líderes na ciência e tecnologia de ponta, acabando por se tornar na maior potência mundial. É evidente que a nação americana não é conivente com a corrupção de seus políticos e são punidos quando a cometem e são descobertos. A etnia da nação americana foi favorecida por ser seu principal elemento formador, os próprios ingleses, um povo extraordinário que criou um império enorme transcontinental e legou aos americanos um natural amor pela ciência e tecnologia. Basta citar Isaac Newton e Charles Darwin como geniais cientistas e a revolução industrial moderna que se desenvolveu na Inglaterra. É interessante lembrar que os ingleses, embora vivam sob uma monarquia constitucional, nos dão um belo exemplo de uma democracia plena. Agora nos segue para a parte 2.